Leitura diária da Bíblia, dia 90. Antigo Testamento, Números 29 para 12-40, Números 30, Números 31, 1 a 24. Também aos 15 dias do mês sétimo tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, e celebrareis solenidade ao Senhor por 7 dias, e oferecereis em holocausto, em oferta queimada ao Senhor em cheiro suave, 13 bezerros das vacas, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, devem ser sem defeito, e as ofertas de cereais deles, de boa farinha amassada com azeite, 3/10 de efa com cada um dos 13 bezerros, 2/10 com cada um dos 2 carneiros, e com cada um dos 14 cordeiros, 1/10. Também aos 15 dias do mês sétimo tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, e celebrareis solenidade ao Senhor por 7 dias, e oferecereis em holocausto, em oferta queimada ao Senhor em cheiro suave, 13 bezerros das vacas, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, devem ser sem defeito, e as ofertas de cereais deles, de boa farinha amassada com azeite, 3/10 de efa com cada um dos 13 bezerros, 2/10 com cada um dos 2 carneiros, e com cada um dos 14 cordeiros, 1/10. E um bode macho por expiação, além do holocausto contínuo, sua oferta de cereais e sua libação. E no segundo dia, 12 bezerros das vacas, 2 carneiros, 14 cordeiros de ano sem defeito, e suas ofertas de cereais e suas libações com os bezerros, com os carneiros, e com os cordeiros, segundo o número deles, conforme a lei, e um bode macho por expiação, além do holocausto contínuo, e sua oferta de cereais e sua libação. E no dia terceiro, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de ano sem defeito. E suas ofertas de cereais e suas libações com os bezerros, com os carneiros, e com os cordeiros, segundo o número deles, conforme a lei, e um bode macho por expiação, além do holocausto contínuo, e sua oferta de alimentos e sua libação. E no quarto dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de ano sem defeito, suas ofertas de cereais e suas libações com os bezerros, com os carneiros, e com os cordeiros, segundo o número deles, conforme a lei, e um bode macho por expiação, além do holocausto contínuo, sua oferta de cereais e sua libação. E no quinto dia, 9 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de ano sem defeito, e suas ofertas de cereais e suas libações com os bezerros, com os carneiros, e com os cordeiros, segundo o número deles, conforme a lei, e um bode macho por expiação, além do holocausto contínuo, sua oferta de cereais e sua libação. E no sexto dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de ano sem defeito, e suas ofertas de cereais e suas libações com os bezerros, com os carneiros, e com os cordeiros, segundo o número deles, conforme a lei. E um bode macho por expiação, além do holocausto contínuo, sua oferta de cereais e suas libações. E no sétimo dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de ano sem defeito, e suas ofertas de cereais e suas libações com os bezerros, com os carneiros, e com os cordeiros, segundo o número deles, conforme a lei, e um bode macho por expiação, além do holocausto contínuo, com sua oferta de cereais e sua libação. No oitavo dia tereis solenidade, nenhuma obra servil fareis. E oferecereis em holocausto, em oferta de queima de cheiro suave ao Senhor, um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, suas ofertas de cereais e suas libações com o novilho, com o carneiro, e com os cordeiros, segundo o número deles, conforme a lei, e um bode macho por expiação, além do holocausto contínuo,
com sua oferta de cereais e sua libação. Estas coisas oferecereis ao Senhor em vossas solenidades, além de vossos votos, e de vossas ofertas livres, para vossos holocaustos, e para vossas ofertas de cereais, e para vossas libações e para vossas ofertas pacíficas. E Moisés disse aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe havia mandado. E falou Moisés aos príncipes das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Isto é o que o Senhor mandou. Quando alguém fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento ligando sua alma com obrigação, não violará sua palavra, fará conforme tudo o que saiu de sua boca. Mas a mulher, quando fizer voto ao Senhor, e se ligar com obrigação em casa de seu pai, em sua juventude, se seu pai ouvir seu voto, e a obrigação com que ligou sua alma, e seu pai calar a isso, todos os votos dela serão firmes, e toda a obrigação com que houver ligado sua alma, firme será. Mas se seu pai lhe vedar no dia que ouvir todos os seus votos e suas obrigações, com que ela houver ligado sua alma, não serão firmes, e o Senhor a perdoará, porquanto seu pai lhe vedou. Porém, se for casada, e fizer votos, ou pronunciar de seus lábios coisa com que obriga sua alma, se seu marido o ouvir, e quando o ouvir calar a isso, os votos dela serão firmes, e a obrigação com que ligou sua alma, firme será. Porém, se quando seu marido o ouviu, lhe vedou, então o voto que ela fez, e o que pronunciou de seus lábios com que ligou sua alma, será nulo, e o Senhor o perdoará. Mas todo voto de viúva, ou repudiada, com que ligar sua alma, será firme. E se houver feito voto em casa de seu marido, e houver ligado sua alma com obrigação de juramento. Se seu marido ouviu, e calou a isso, e não lhe vedou, então todos os seus votos serão firmes, e toda obrigação com que houver ligado sua alma, firme será. Mas se seu marido os anulou no dia que os ouviu, tudo o que saiu de seus lábios quanto a seus votos, e quanto à obrigação de sua alma, será nulo, seu marido os anulou, e o Senhor a perdoará. Todo voto, ou todo juramento obrigando-se a afligir a alma, seu marido o confirmará, ou seu marido o anulará. Porém, se seu marido calar a isso de dia em dia, então confirmou todos os seus votos, e todas as obrigações que estão sobre ela, confirmou-as, porquanto calou a isso o dia que o ouviu. Mas se as anular depois de havê-las ouvido, então ele levará o pecado dela. Estas são as ordenanças que o Senhor mandou a Moisés entre o homem e sua mulher, entre o pai e sua filha, durante sua juventude em casa de seu pai. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fez a vingança dos filhos de Israel sobre os midianitas, depois serás recolhido a teus povos. Então Moisés falou ao povo, dizendo: Armai-vos alguns de vós para a guerra, e irão contra Midian, e farão a vingança do Senhor em Midian. 1000 de cada tribo de todas as tribos dos filhos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 cada tribo, 12.000 a ponto de guerra. E Moisés os enviou à guerra, 1000 cada tribo enviou, e Finéias, filho de Eleazar sacerdote, foi à guerra com os santos instrumentos, com as trombetas em sua mão para tocar. E lutaram contra Midian, como o Senhor o mandou a Moisés, e mataram a todo homem. Mataram também, entre os mortos deles, aos reis de Midian, Evi, e Requem, e Tsua, e Ur, e Reba, 5 reis de Midian, a Balaão também, filho de Beor, mataram à espada. E levaram cativas os filhos de Israel as mulheres dos midianitas, e suas crianças e todos suas animais, e todos os seus gados, e arrebataram todos os seus pertences. E abrasaram com fogo todas suas cidades, aldeias e castelos. E tomaram todo o despojo, e toda a presa, tanto de homens como de animais.
E trouxeram a Moisés, e a Eleazar o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e os despojos, ao acampamento nas planícies de Moabe, que estão junto ao Jordão de Jericó. E saíram Moisés e Eleazar o sacerdote, e todos os príncipes da congregação, a recebê-los fora do acampamento. E irou-se Moisés contra os capitães do exército, contra os comandantes de 1000 e comandantes de 100 que voltavam da guerra, e disse-lhes Moisés: Todas as mulheres preservastes? Eis que elas foram aos filhos de Israel, por conselho de Balaão, para causar transgressão contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve mortandade na congregação do Senhor. Matai, pois, agora todos os machos entre as crianças, matai também toda mulher que tenha conhecido o homem carnalmente. E todas as meninas entre as mulheres, que não tenham conhecido o ajuntamento de homem, vos preservareis vivas. E vós ficai fora do acampamento 7 dias, e todos os que houverem matado pessoa, e qualquer um que houver tocado morto, vos purificareis ao 3º e ao 7º dia, vós e vossos cativos. Também purificareis toda roupa, e todo artigo de peles, e toda obra de pelos de cabra, e todo vaso de madeira. E Eleazar o sacerdote disse aos homens de guerra que vinham da guerra: Esta é a ordenança da lei que o Senhor mandou a Moisés: certamente o ouro, e a prata, bronze, ferro, estanho, e chumbo, tudo o que resiste ao fogo, por fogo o fareis passar, e será limpo, ainda que nas águas de purificação haverá de purificar-se, mas fareis passar por água tudo o que não aguenta o fogo. Além disso lavareis vossas roupas no 7º dia, e assim sereis limpos, e depois entrareis no acampamento. E Eleazar o sacerdote disse aos homens de guerra que vinham da guerra: Esta é a ordenança da lei que o Senhor mandou a Moisés: certamente o ouro, e a prata, bronze, ferro, estanho, e chumbo, tudo o que resiste ao fogo, por fogo o fareis passar, e será limpo, ainda que nas águas de purificação haverá de purificar-se, mas fareis passar por água tudo o que não aguenta o fogo. Além disso lavareis vossas roupas no 7º dia, e assim sereis limpos, e depois entrareis no acampamento. Novo Testamento, Luque 8:19 da manhã -39. E vieram a ele sua mãe e seus irmãos, mas não conseguiam chegar a ele por causa da multidão. E foi-lhe anunciado, dizendo: Tua mãe e teus irmãos estão fora, e querem te ver. E vieram a ele sua mãe e seus irmãos, mas não conseguiam chegar a ele por causa da multidão. E foi-lhe anunciado, dizendo: Tua mãe e teus irmãos estão fora, e querem te ver. Porém, ele lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E aconteceu, num daqueles dias, que Jesus entrou em um barco com seus discípulos, e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Então desceu uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, e estavam em perigo. Então se aproximaram dele e o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas da água, e pararam, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? Mas eles, temendo, admiravam-se, e diziam uns aos outros: Quem é este, que manda até aos ventos, e à água, e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que é do lado oposto à Galiléia. E quando ele desceu à terra, veio da cidade ao seu encontro um homem, que havia muito tempo que tinha demônios, e não andava vestido, nem habitava em casa nenhuma, mas sim, nos sepulcros. Ele viu Jesus, então exclamou, prostrou-se diante dele, e disse com grande voz: O que eu tenho contigo, Jesus,
Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque ele havia mandado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois muitas vezes apoderava-se dele. E o mantinham preso com cadeias e grilhões, porém ele quebrava o que lhe prendia, e era conduzido pelo demônio aos desertos. E Jesus lhe perguntou: Qual é teu nome? E ele disse: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. E rogavam-lhe que não os mandasse ir para o abismo. E havia ali uma manada de muitos porcos, que pastavam no monte, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e ele lhes concedeu. Os demônios saíram daquele homem e entraram nos porcos, e a manada se lançou de um precipício no lago e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram, então foram anunciar na cidade e nos campos. E saíram para ver o acontecido, e vieram até Jesus, e acharam ao homem de quem os demônios tinham saído, vestido e em pleno juízo, sentado aos pés de Jesus, e temerão. E os que tinham visto contaram-lhes também como aquele endemoninhado havia sido liberto. E todo o povo da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque foram tomados por grande temor. Então ele entrou no barco e voltou. E aquele homem, de quem os demônios tinham saído, rogou-lhe para que lhe permitisse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Volta para tua casa, e conta como foram grandes as coisas que Deus te fez. Ele se foi, e pregou por toda a cidade, como foram grandes as coisas que Jesus lhe tinha feito. E os que tinham visto contaram-lhes também como aquele endemoninhado havia sido liberto. E todo o povo da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque foram tomados por grande temor. Então ele entrou no barco e voltou. E aquele homem, de quem os demônios tinham saído, rogou-lhe para que lhe permitisse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Volta para tua casa, e conta como foram grandes as coisas que Deus te fez. Ele se foi, e pregou por toda a cidade, como foram grandes as coisas que Jesus lhe tinha feito. Salmos. Salmo 39 para 1-13. Salmo de Davi, para o regente, conforme Gedutum, eu dizia: Vigiarei os meus caminhos, para eu não pecar com minha língua, vigiarei minha boca com freio, enquanto o perverso ainda estiver em frente a mim. Eu fiquei calado, nada falei de bom, e minha dor se agravou. Meu coração se esquentou dentro de mim, fogo se acendeu em minha meditação. Então eu disse com minha língua: Conta-me, Senhor, o meu fim, e a duração dos meus dias, para que eu saiba como eu sou frágil. Eis que a palmos tu ordenaste os meus dias, e o tempo de minha vida é como nada diante de ti, pois todo homem que existe é um nada. Selá. Certamente o homem anda pela aparência, certamente se inquietam em vão, ajuntam bens, e não sabem que os levará. E agora, Senhor, o que eu espero? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me ponhas como humilhado pelo tolo. Eu estou calado, não abrirei a minha boca, porque tu fizeste assim. Tira teu tormento de sobre mim, estou consumido pelo golpe de tua mão. Ao castigares alguém com repreensões pela maldade, logo tu desfaz o que lhe agrada como traça, certamente todo homem é um nada. Selá, ouve a minha oração, Senhor, e dá ouvidos ao meu clamor, não te cales de minhas lágrimas, porque eu sou como um peregrino para contigo, estrangeiro, como todos os meus pais. Não prestes atenção em mim em tua ira, antes que eu vá, e pereça. Pai Celestial, viemos diante de Ti com gratidão pelas lições encontradas em Tua palavra. Ao refletirmos sobre a importância da obediência e dos solenes votos que fazemos,
que sejamos inspirados pela fidelidade do teu povo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, vemos o poder transformador do teu amor, que nos chama a compartilhar nosso testemunho e a nos envolvermos com aqueles que buscam cura. Ajuda-nos a sermos atentos às nossas palavras e ações, como expresso no Salmo 39, para que vivamos em humildade e reverência diante de ti. Guia-nos pelo teu Espírito hoje e sempre. Amém.